Nós demandamos a Iara, que participa com a gente aqui, ela prontamente aceitou o convite. Então, o nosso próximo painel vai falar sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Então, a COP30 será a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com o foco em promover negociações globais para o combate das mudanças climáticas. Em novembro de 2025, o evento será realizado em Belém do Pará, reunindo líderes e especialistas de todo o mundo. Então, para falar um pouco sobre esse painel, nos trazer um pouco dessas informações, eu convido a Yara Bueno Giacomini, que é diretora do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Yara, muito obrigada por aceitar o convite, por favor. Alô, boa tarde a todos e a todas, os heróis da resistência que ainda estão aqui no último dia, no último painel. Então, obrigada pela presença de vocês. E, Soraya, eu quero agradecer a você e a organização por mais essa oportunidade, né? Esse é o terceiro painel que eu estou participando, então, obrigada. A Soraya pediu para eu vir falar um pouquinho para vocês sobre a COP30, e eu falei para ela, mas Soraya, eu não sou da presidência da COP, eu não tenho as informações, mas ela me pediu para falar para vocês as informações que eu tenho até o momento. E foi um desafio fazer essa apresentação e até trazer esse assunto, porque a COP ela é um assunto complexo, eu não sei se todos conhecem o que é a COP, então eu acho que cabe aqui uma breve introdução, que diferente do Fórum Brasil ou do INCOB, os eventos que nós estamos acostumados na área de recursos hídricos aqui do Brasil, a COP não é um evento que ela inicia e se encerra naquele ano. Ele é uma construção gradativa. Então, é importante a gente ter isso em mente, que os assuntos que serão discutidos na COP30 é o resultado de uma construção que vem sendo realizada desde a primeira COP. Então, a gente pode pensar isso como uma estrada que cada ano é colocado um tijolinho. Então, é uma construção. Não é só um evento que as pessoas se reúnem e depois vão embora para o ano que vem se reunir de novo e falar de alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, só para explicar um pouquinho do porquê que eu estou aqui, né? O meu departamento, dentro do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, ele fica dentro da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Então, o Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, ele está lá dentro. E esse departamento, ele está, de forma geral, separado em 4 caixinhas, né? A Coordenação Geral de Articulação para a Resiliência da Água, a Coordenação Geral de Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas, a Divisão de Articulação Institucional para Adaptação Climática e Conservação de Zonas Úmidas, e é por isso que eu estou aqui hoje, e uma outra caixinha que é o Serviço de Cooperação Transfronteiriça da Água, em que a gente ajuda na implementação de tratados internacionais para a gestão da água transfronteiriça, muito próximo do Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, é a Bacia do Prata, a Bacia do Guarani. Desculpa, o Aquífero Guarani. Então, vamos entender um pouquinho primeiro, antes de falar da COP30, né, o que é a COP. A COP, ela o que significa, né, a sigla COP, é a Conferência das Partes da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. E quem são as partes? As partes são todos os países que fazem parte da ONU. Então, a COP é, então, um fórum global que vai discutir e negociar medidas que visam combater as mudanças climáticas e os seus impactos.
E aqui eu vou trazer assim, vamos começar a imaginar uma situação, né? Se vocês querem marcar um jantar com muitos amigos ou com muitas pessoas da sua família, é fácil? É fácil decidir aonde vai comer. Um quer sushi, o outro quer pizza, o outro quer churrasco, e tem quem não come carne, tem o vegano, tem quem está de dieta. Vocês imaginam assim, ó, quanto tempo é para vocês conseguirem marcar um jantar com muitas pessoas? Agora vocês imaginem, e vocês já acompanham aí, né, as câmaras técnicas, os debates, que é um grupo de pessoas relativamente pequeno, os conselhos estaduais e nacional. A gente ficou 9 horas aqui no Conselho Nacional de Recursos Hídricos para tentar achar consenso sobre poucos assuntos. Então, agora vocês imaginem mais de 190 países buscando consenso sobre metas. Então, é só para vocês terem uma ideia do quão complexo é isso, tendo em mente a diversidade dos países de língua, de cultura, de religião e de relação que eles têm com o clima. Então, só para dizer que é muito complexo. A primeira COP ela aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 95, e desde então ela ocorre anualmente. E os objetivos de realizar essa grande reunião é reduzir, né, encontrar meios de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promover a adaptação às mudanças climáticas, nós falamos muito de adaptação aqui essa semana, viabilizar o financiamento climático, também falei disso, né, quem paga essa conta, promover soluções de baixo carbono, né, que utilizem cada vez menos carbono, monitorar e avaliar as ações que estão em curso, né? Porque a gente está lá desde 95 nos encontrando para fazer que tudo isso aconteça. Também trazer intercâmbio e cooperação, negociar e pactuar metas e acordos e avançar na questão da justiça climática. Então a COP, ela existe para isso. E o que é a COP30? Então, a COP30 ela vai ser a 30ª vez que esse fórum global vai se reunir para tratar desses assuntos, e essa 30ª vez vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará. Cabe aqui dizer que o presidente Lula quis fazer a COP em Belém do Pará, porque muito se fala da Amazônia como um dos ecossistemas aí centrais para a questão da mudança do clima. Então, todos os países falam muito da Amazônia sem conhecer a Amazônia. E cada um tem uma ideia aqui da Amazônia, né? A gente imagino que no imaginário de vocês, para quem não conhece, a Amazônia é uma floresta e que lá só tem plantas e animais. Quem que acha que imagina floresta assim, tá levemente equivocado, porque na Amazônia tem muita gente, né? Tenho cidades, eu tenho povos e comunidades tradicionais, eu tenho os povos originários que estão lá, os indígenas. Então existe assim uma Amazônia que ela é um pouco romantizada, idealizada, muito diferente do que ela é na prática. E também a gente esquece, quando a gente está falando da Amazônia, de todos os desafios que a maioria das cidades e dos estados do Brasil enfrenta, que é a questão do saneamento básico, a deficiência e deficiência de políticas públicas por ser um território muito afastado dos grandes centros mais desenvolvidos. Então, o presidente Lula quer chamar atenção para isso, né? O mundo, o próprio Brasil, mas principalmente o mundo, precisa entender do que eles falam. Então, vamos entender o que é a Amazônia e nada melhor do que a gente entender o que é um lugar quando a gente visita esse lugar. Então, quando que isso vai ocorrer? Né? Vai acontecer de 10 a 21 de novembro deste ano, em Belém do Pará. E essa COP ela traz oportunidades diversas para o Brasil, né? A gente destaca aqui que é uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar o seu papel na liderança das negociações sobre as mudanças climáticas e sustentabilidade, e também é uma continuidade na atuação histórica do Brasil em eventos globais, como a Eco 92 e também a Rio+20. Eu deixei aqui nessa apresentação, que eu vou deixar depois com a Soraya, ela pode compartilhar com todos, tem o link oficial da COP, onde todas as informações e atualizações estão sendo divulgadas, tá? Participantes e a estrutura da COP. Quem que participa da COP
desde a sua primeira realização e ao longo do tempo no seu crescente. Chefes de Estado, ministros, diplomatas dos países, diplomatas da própria ONU, cientistas, líderes empresariais, ONGs ativistas e outros membros da sociedade civil. Como que a COP ela é organizada? Normalmente eu tenho dois pavilhões, que são chamados pavilhões verde e pavilhões azul. O verde é o que fica aberto ao público, com eventos, exposições, debates promovidos pelas organizações não governamentais, pelos governos, por empresas e acadêmicos. Eu tenho a Zona Azul, que é a área oficial da ONU, onde acontecem as negociações entre os países e as reuniões de alto nível, reunião de ministros, reunião de presidentes, porque, acima de tudo, o que é a COP? Ela é a reunião desse alto escalão dos governos que vão se esforçar para terem novas metas, para colocar um tijolinho a mais nesse crescente que eu falei para vocês desde o início, para ir avançando nas negociações e nesse combate à mudança do clima. E tem diversos eventos paralelos que acontecem nesse âmbito, né? Fóruns, encontros técnicos, painéis promovidos, exposições de arte e assim por diante. Quem que organiza a COP para o mundo? Então é importante a gente lembrar que a COP ela não é do Brasil. O Brasil foi escolhido para, digamos, ser o coordenador, a secretaria executiva de um evento que é global, é um evento que é mundial, feito para todos aqueles 196 países que virão ao Brasil. Então, a COP ela tem uma presidência e uma diretoria executiva. A COP não é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Quem organiza a COP é a presidência da COP. Então, nós temos aí o presidente, que é o André Aranha Correia do Lago. Nós temos a Ana Toni, que é a diretora executiva dessa COP 30, e recentemente tivemos aí o campeão do clima, que é como se fosse um embaixador, quem vai promover essa COP no Brasil e no mundo. Então, essas três pessoas são as que estão montando as diretrizes, as macrodiretrizes para que essa COP aconteça. Então, em 2021, para facilitar e complementar as negociações formais da COP, foi lançada a agenda de ação, como se fosse o plano de ação que os comitês de bacia têm. O que vai ser feito de fato, né? Quem vai fazer o quê e quando? E essa agenda de ação, ela é definida pela presidência da COP, alinhada às prioridades globais que têm sido discutido nos últimos anos. Então, não é que alguém aparece com uma ideia fantástica que sonhou ontem à noite e fala, vamos fazer isso? Não, a gente tem que olhar todos os documentos que foram elaborados ano a ano e ao longo do ano, porque cada COP, os diplomatas, quem está envolvido diretamente, está trabalhando todos os meses do ano nas documentações, falando com o país, troca essa palavra, tira essa vírgula. Todas essas questões acontecem ao longo do ano e, digamos assim, que o clímax é a COP, mas muitas pessoas estão trabalhando ao longo desse ano para trazer essa agenda de ação. E o objetivo da agenda de ação é mobilizar, né, de uma maneira mais organizada e transparente os governos, o setor privado e a sociedade para a implementação de soluções concretas ao combate à mudança do clima. É como se eles dissessem assim, gente, nesse momento, com tudo que a gente já sabe, as condições que temos, tem que fazer isso. Então, eles vão dar uma orientada para a gente no que tem que ser feito. Características dessa agenda de ação, iniciativas voluntárias de ação climática. Então, eles podem falar, e aí, Rebob, e aí, Fórum Paulista, e aí, AESA, o que vocês querem fazer dentro dessa ação para nos ajudar na implementação do Acordo de Paris e nos ajudar aí a combater as mudanças do clima? Ou mesmo os comitês podem ver essa agenda de ação e falar, desse 1 milhão de ações que tem aqui, essa daqui tem tudo a ver com o meu plano de bacias. Eu vou ajudar a executar essa ação. Então, é nesse sentido. E também para a gente ver parcerias, né? De repente, um comitê descobre que uma empresa está fazendo o mesmo tipo de ação e eles podem ali ter uma sinergia para executar.
E o objetivo é que isso impacte os compromissos em ações tangíveis, viáveis, incentivando a colaboração entre diversos setores da sociedade para enfrentar os desafios climáticos. Qual que é a grande questão? Aqui vem o balde de água fria. Essa agenda ainda não foi publicada, né? E é isso que toda a sociedade brasileira e global está aí ansiosa para receber, né? Qual que é a orientação que a COP30 está dando? Qual é esse plano de ação? Mas isso pode ser publicado a qualquer momento, então fiquem atentos no site que eu passei. Eu também vou, assim que isso sair, eu vou comunicar a vocês por e-mail, né, por meio do Rebob, da Suraya e do Fórum Nacional de Comitê de Bacias. Então, assim que isso estiver disponível, vocês serão informados, mas também acompanhem, porque até isso sair, vem saindo outras notícias que dá para vocês irem se engajando e entendendo todo esse movimento que é complexo. Quais são os canais oficiais de comunicação para vocês se manterem informados? A gente tem o site da COP, aqui está o QR Code, se alguém quiser acessar agora. Nós temos o canal do Governo Federal do YouTube, então lá também tem entrevistas, tem cortes, às vezes, de vídeos que vocês podem pegar informações, e tem o próprio Instagram do Governo Federal. Então, são todos canais que vocês acompanhando, qualquer novidade, seja do plano de ação ou outras, vocês conseguem saber por aqui. E a programação da COP, né, os seus eventos, eles também serão transmitidos pelos canais de televisão. Então, mesmo quem não puder estar em Belém, ainda vai poder acompanhar a COP pela televisão no conforto do seu sofá. Aqui eu trouxe algumas frases que a ministra Marina Silva tem dado em entrevistas, em matérias de jornais, que eu acho que é importante para a gente refletir, que essa convenção da mudança do clima no Brasil, ela é uma espécie de convenção das convenções, né? A COP do clima, ela é a mais importante convenção de todas as convenções. Não sei se todos sabem, mas quando a gente teve a Eco 92, é que foram discutidas a necessidade de eu ter as convenções. Então, foi lá que nasceu a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Combate à Desertificação. Mas vocês devem perceber que é a do clima que a gente fala mais, né? Vocês não escutam tanto falar da COP da biodiversidade ou da COP do combate à desertificação. Por quê? Por isso que a ministra fala, né, que a do clima, ela é a convenção das convenções, porque está muita coisa em jogo a partir dela, né? Se a gente não conseguir diminuir a quantidade de carbono na atmosfera e, consequentemente, o aumento da temperatura, vai ter consequências para todos os setores da sociedade. E também porque essa COP digamos assim, depois de se construir toda a legislação acordada mundialmente, depois todas as metas, foi um processo de muitos anos e agora está na hora de implementar, né? Assim, já tenho todas as regras, já está tudo acordado, está todo mundo consciente. Agora a gente vai fazer acontecer, né? Todo mundo já decidiu aí, né? O que vai jantar, onde vai ser o restaurante, quem é que vai ser convidado e agora a gente tem que ir. Só que isso tem ainda tem muitas coisas para serem definidas para a gente conseguir executar. E essa COP do Brasil é esse momento desses ajustes finais. Então, o MMA está focado muito na parte da negociação, então os diplomatas com as minutas desses acordos e no seu conteúdo, para que a gente possa ter um bom resultado à altura do desafio que está posto e que é não permitir que a temperatura da Terra continue aumentando. E a gente quer chegar nessa COP30 liderando pelo exemplo. A gente tem que fazer a lição de casa, né? Não adianta eu falar para o meu vizinho, por exemplo, não lavar a calçada com água potável e tratada, se eu vou lá e lavo. Então, o Brasil, a gente está fazendo um esforço para liderar pelo exemplo, né? Para fazer a lição de casa antes de pedir que os outros façam. E que a COP, ela precisa ser entendida, essa COP principalmente, como um momento de muito compromisso e de muito trabalho. Não é um evento de festa, não é um evento de confraternização.
É um momento de muito trabalho, de muita tensão, né? Vocês estão acompanhando os noticiários, para a gente encontrar consenso e zonas de acordo, sendo um momento global muito desafiador, onde tem muita discordância, muita guerra, muito conflito, e onde a democracia e o multilateralismo têm sido aí muito desafiado. Então, a gente tem que esperar sair a agenda de ação, né, pela presidência da COP, mas aí vem a pergunta: mas aí, a gente vai ficar de braço cruzado, né? A gente não vai fazer nada? Então, eu fiquei pensando em alternativas. E uma alternativa que existe tem um pavilhão da água pelo clima, que é um movimento internacional de instituições internacionais que se reuniram para criar um pavilhão da água nas COPs do clima. Então, tem um grupo que está se reunindo desde a COP 21, se eu não me engano. Então, toda COP ele vai lá, ele junta parceiros que querem colocar a água em destaque na questão do clima e eles rateiam os custos de um pavilhão e executam esse pavilhão. Então, esse pavilhão, eu vou apresentar agora as coisas em inglês, eu peço desculpas, porque a COP ela é um evento da ONU, e as línguas da ONU é o inglês, é o russo, é o espanhol e o francês, se eu não me engano, e o árabe, eu acho. O português não está lá. Então, esse é acho que um dos gargalos, que muito da programação da COP é na língua inglesa. Então, muitas das coisas que acontecem lá vai ser no inglês, a não ser que tenha tradução oferecida naquele evento. Então, a gente tem o evento, esse pavilhão, né, que é o pavilhão da água para o clima. Ele tem, no momento, esse é o comitê, essas instituições formam o comitê organizador central. Aqui eu vou deixar o site também para quem quiser visitar, porque a internet hoje oferece aquela tradução simultânea, então vocês conseguem traduzir. E atualmente tem todos esses parceiros que apoiam esse pavilhão. Então aqui existe a oportunidade de, se alguma instituição daqui quiser apoiar esse pavilhão da água, quiser se vincular, quiser colocar o seu logo, existe essa oportunidade. Tem gastos, é claro, né? Igual vocês montarem um stand aqui ou no Fórum Mundial da Água, é o mesmo processo, mas existe essa oportunidade. O que eles querem, né, essas pessoas, essas organizações aqui, é avançar, ir além de uma visão da água para o clima, para influenciar as discussões sobre o clima, dando destaque para a função da água. Então, esse é o objetivo deles. Eu deixei também o link para a matéria que fala disso, e caso o Rebob, o Fórum Paulista, um comitê específico ou uma empresa que esteja aqui presente queira participar, queira entender como é esse processo, eu deixei o contato do Ivan, que é quem está organizando, e é possível mandar um e-mail, pedir uma reunião. Se precisar de alguma mediação do Ministério do Meio Ambiente, que está em contato com eles, nós podemos fazer também. Só que tem que escrever para ele em inglês, tá? O pessoal não fala, eles são, se eu não me engano, aqui de Estocolmo, na Suécia. E quais são os tópicos que eles estão trazendo para esse pavilhão, né? É como que a água influencia as metas, tanto do clima quanto da Convenção da Biodiversidade, como alcançar aí os objetivos e os indicadores de adaptação de água, resiliência e mitigação, uma ação coletiva, né, para influenciar isso, para não ficar cada um na sua engrenagem ali separado, a resiliência dos sistemas alimentares, a resiliência da água urbana, natureza, biodiversidade e ecossistema, saúde, paz e segurança e abordagens sistêmicas. Então, é um guarda-chuva bem grande, eu acho que todo mundo consegue se enxergar dentro de pelo menos um desses temas, e esse pessoal já está se organizando. É um pavilhão que fica na zona azul, e nós temos essa oportunidade. Então, é um convite para vocês discutirem entre vocês se vocês querem ou não, entrar separado, entrar todo mundo junto.
para a gente ir se organizando enquanto não sai a agenda de ação da presidência da COP. Dá para fazer as duas coisas, tá? Pode ir lá apoiar o Pavilhão da Água e depois ver como participa a partir do que a presidência da COP também determinar. Não é um ou outro, dá para fazer as duas coisas. Também trago para vocês que na reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que aconteceu aqui durante essa semana, foi aprovada uma moção solicitando à presidência da COP que o tema de recursos hídricos tenha destaque e relevância direto nessa COP. Então, isso vai ser enviado para a presidência da COP, que é uma maneira também do sistema dizer que se importa e que quer um destaque para a agenda da água. Então, eu espero que, né, essa COP30 ela nos inspire hoje a agir pelo amanhã. E eu agradeço muito a atenção de vocês. E eu estou muito feliz de poder participar dessa agenda para ver como que a gente integra a água nessa questão do clima, como que a gente encontra recursos financeiros para promover as ações dos planos de bacia que são relacionadas ao clima. E é muito importante, eu acho que esse engajamento, até com o Pavilhão da Água e com as entidades internacionais, porque se a gente começa a falar a língua desse planejamento que é global, a gente consegue destravar recursos internacionais para os planos de bacia ou para as ações regionais. Porque eles vão ver que nós estamos alinhados com essa construção que vem sendo realizada ao longo dos anos e das décadas. Se a gente não fala essa língua, eles não vão se enxergar, não vão enxergar essas metas globais nos nossos planos de bacia, nos nossos planos estaduais e nacional. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer o link entre os diferentes níveis de governança, desde o global até o local, até o municipal. Então, acho que é uma oportunidade grande para a gente começar a se organizar e eu posso até falar num outro momento, mas em 2026 a gente vai ter a Conferência da Água da ONU, provavelmente março de 2026. Então, a gente também pode pensar em construir uma agenda crescente. O que nós, sistemas de recursos hídricos, buscamos e conseguimos na COP, e para depois evoluir para uma outra coisa, um outro tijolo para a Conferência da ONU da Água de 2026, que vai ser nos Emirados Árabes. Então, como que o SINGRE quer participar? O SINGRE quer participar da agenda global de água, considerando que o ciclo da água é um só, né? Como? O que a gente quer entregar? Quando? Então, tudo isso a gente pode discutir como sistema e pensar se a gente quer fazer parte dessa agenda global da água. O que eu tinha que apresentar era isso, eu deixo os meus contatos aqui, e-mail e telefone, também tem o QR Code do MMA ali, e eu fico à disposição agora para comentários ou dúvidas. Acho que a gente tem 30 minutos, é isso, Ryan? Aproximadamente 30 minutos aí para alguma dúvida. Boa tarde, eu sou o Maxwell, sou do Maranhão, de Tutóia, vizinho aos Lençóis Maranhenses, e estou aqui pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos lá do Estado. Só para compartilhar aí a apresentação, parabéns pela apresentação. Aquelas entidades da sociedade civil que queiram participar da conferência, da COP30, né? Como foi falado na apresentação, tem os eventos paralelos, e lá vai acontecer a segunda cúpula das águas e florestas, né? Então, aquelas entidades, vocês podem estar acessando o Instagram da Cúpula dos Povos, né? Demonstrar interesse e se articularem para estarem presentes nesses eventos paralelos, tá certo? Eu faço parte da Cúpula dos Povos, né? Pela minha entidade, e é bem interessante aqueles membros que estão aqui da sociedade civil procurarem se articular junto com a organização da Cúpula dos Povos. E também hoje, lá em Brasília, na Conferência Nacional do Meio Ambiente, foi lançado o ABC das COPs, que é justamente toda essa apresentação aí para para a gente ficar por dentro, né, de como acessar os espaços, né, porque as zonas verde e azul é estritamente para os poderes, né, os representantes de chefe de Estado, né, mas tem esse evento paralelo que é a cúpula das águas e florestas, bem interessante. Era isso, pessoal. Obrigado.
Só uma complementação, a Zona Verde, ela não é só para chefes de estado, tá? A sociedade civil também pode participar, mas precisa de um credenciamento, e a gente ainda não sabe as regras desse credenciamento, que ainda não foi liberado. Mas aí vocês podem participar da cúpula, mas também dar um pulinho lá na Zona Verde, tá bom? Aparecida Vargas, eu não sei se já chegou para você, mas chegou para mim agora há pouco, está acontecendo a conferência em Singapura, né? Isso acho que a Anatônia até está lá. E aquele eixo que antes era floresta e biodiversidade, hoje já acabou de mudar e passou a ser floresta, água, oceano e biodiversidade. Então, nós já conseguimos inserir o eixo água dentro dos eixos da COP30. Obrigada, Maria Aparecida. Eu sabia que isso estava ali na discussão, mas eu não sabia que tinha sido oficializado. Então, bom, a água está lá, a gente tem, tá dando certo, gente. Água mole em pedra dura traz a água para a COP. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Leandro, eu sou estudante de gestão pública da UFPB. Eu sou pesquisador nas áreas de mudanças climáticas, direitos humanos e cooperação internacional. E eu queria saber, não sei se você tem essa informação, você falou que está muito vago, as informações no geral, mas eu queria saber como os universitários eles vão poder participar desse evento e quais são os programas que estão sendo planejados para incentivar a comunidade acadêmica na COP30. Obrigado. Leandro, eu não tenho essa informação para você. Essas são informações que estarão na agenda da COP, nessa agenda de ação e também nas complementações que vierem. A gente realmente não, eu não tenho como te dar porque eu não sei, mas eu poderia dizer que ficar atento. Esse pavilhão que eu mostrei aqui, ele é uma oportunidade. Se alguma universidade quer apoiar, teria que entrar em contato com eles para ver como seria isso para estudantes, mas a gente vai ter que aguardar mais um pouco, tá? Desculpa, infelizmente eu não tenho a governança sobre essa pergunta sua. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Yara, por mais essa contribuição. Acompanhamos aí sua participação. Muito obrigada por compartilhar as informações. A minha questão é um pouco no sentido da dele. Eu sou professora na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e a Unifesp está se mobilizando esse ano. Nós temos um grupo que chama COP 30 Unifesp, inclusive porque a Unifesp também está comemorando os 30 anos, e nós dividimos, em cima dos eixos temáticos da COP 30, subdividimos dentro da universidade temas semelhantes, e nós vamos fazer webinários, inclusive o próximo agora, o primeiro vai ser esse mês, e nós vamos ter uma simulação da COP30, tentando envolver toda a comunidade da Unifesp, que são campos em diversas cidades, e também o congresso acadêmico esse ano é sobre a COP30, a temática vai ser sobre a COP30. Mas eu confesso também que está faltando esse elo, né? Como nós vamos entregar todas digamos, as contribuições ou demandas ou preocupações que a Unifesp vai registrar com essa COP30 simulação aí, qual vai ser esse próximo passo, né? E aí, como você disse, a gente tem que esperar a agenda e a gente também tem essa expectativa de que na COP tem algum espaço para as universidades. Eu não sei se isso está sendo negociado com o MMA ou com o Ministério da Educação, alguma coisa para a gente também poder. Eu sei que a Unifesp vai enviar uma delegação, ainda não está definido, mas é interessante porque a gente está no processo, né? Eu sou também da parte da adaptação, no eixo da adaptação, e às vezes os alunos perguntam e parece que falta, tá ainda essa. E agora, né? O que nós vamos fazer com isso? Ainda a gente está esperando e confesso que cria mais um pouco de uma
certa ansiedade, né, relacionada ao tema, porque a cada reunião é um tijolinho, né, a gente já tem uma certa construção, mas infelizmente as respostas, né, o que a gente tem dos relatórios, as questões não são tão otimistas, né, mas a gente tem que continuar, porque senão a gente não nem precisa sair Sim, de casa. Então, se está ruim desse jeito, estaria muito pior sem, sim. né. Mas confesso que eu também tenho essa ansiedade de saber como eu acho que eu vou estar no sofá da minha casa, mas mas eu gostaria de que as reivindicações, tanto em termos do comitê, né, como agora a questão da água está incluída, do comitê, de qualquer outra instituição ou organização, possa chegar a essa COP, e como isso vai ser absorvido, né? Isso causa também é uma questão interessante, porque, como você disse, são tantos convidados, são tantos países, são tantas reivindicações, demandas, metas, mas como nós vamos permear isso para levar até, né, isso como um compromisso da sociedade em geral. Eu acho que é uma coisa que é importante é vocês que têm esse interesse de participar, primeiro ter claro qual que é o objetivo, né? O que que vocês querem, o que vocês buscam lá. Eu quero entregar uma demanda, eu quero assistir um evento. Eu acho que primeiro isso a gente teria que ficar claro. E está me ocorrendo aqui que eu acho que se a gente pulverizar isso, vamos supor, o Leandro fica sozinho como estudante, né? A professora da Unifesp sozinha, isso enfraquece, né? Porque imagina quantas pessoas estão assim no Brasil inteiro. Se a gente quer falar de água e clima, eu acho que seria interessante a gente pensar como SINGRE, ou como comitê, ou como um conselho, porque aí ganha mais força, né, de falar, porque essas instituições fazem parte do SINGRE, o SINGRE está dentro de uma lei, eu acho que ganha mais robustez do que cada um pulverizar e mandar a sua demanda. Agora, assim, de como influenciar o processo de negociação da COP, não funciona assim. O que está sendo negociado, como eu disse, ele vem sendo debatido ao longo dos anos com todos os países. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, refinar como SINGRE, o que a gente quer influenciar é o próprio SINGRE, né? Todas essas reflexões que veio da universidade para alimentar o SINGRE, o que a gente quer? Porque tendo a oportunidade, a gente pode pensar em promover um painel, uma mesa, e chamar a universidade, chamar os alunos, né, como foi dito ontem no painel geracional. Vou trazer um jovem para falar. Mas aí eu acho que a gente precisa ter claro, e acho que enquanto não sai esses detalhes, a gente poderia se organizar nesse sentido, que é o que a gente quer, para não ficar cada um querendo uma coisa e chegar lá a gente ou se frustra ou fala o que quer, mas não, isso não vira um tijolinho, né? Vira só uma ideia. Então, eu acho que a gente precisaria amadurecer nesse sentido. A todos que têm essa ansiedade de participar, qual que é o objetivo? Será que a gente pode tentar exercer essa coisa da negociação? O que nós, como SINGRE, fora do Conselho Nacional, buscamos? Será que cada comitê consegue entregar uma coisa e vai refinando, refinando até chegar na COP? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Porque só ir na COP para falar eu participei, como eu disse, lá não é uma festa, não é uma feira, não é uma coisa assim alegre e legal, não é isso. A última COP, na verdade, ela foi bem tensa, mal tinha lugar para sentar, as pessoas mal comiam, não é um evento como esse, divertido, que você vê os seus amigos, todo mundo tá feliz. Não, tá todo mundo preocupado, carrancudo, bravo, porque você não saiu aquele ofício, sem dormir, sem comer. Então, acho que a gente precisa entender um pouco o que é a COP e ver o que a gente quer para influenciar, para a gente se organizar como sistema e não como indivíduo ou como uma instituição, para a gente conseguir ter chance de colocar um tijolinho ali. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu vou só lhe trazer mais problemas. Eu sou Israel Diniz, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Preguiça de Periela do Maranhão. E aí você está dizendo para nós que é para a gente começar a pensar dentro das nossas caixinhas o que fazer. Agora eu devolvo a pergunta. Levando em consideração o local que esta conferência vai acontecer,
e que a gente está assistindo na televisão já os desafios que o Estado está enfrentando para preparar, receber o mundo inteiro. Como é que o Ministério do Meio Ambiente, agora você sendo a porta-voz dessa última atividade da tarde, está pensando essas orientações para nos orientar enquanto organizações que queremos participar diante desses desafios? Porque o país todo está nessa mesma preocupação. Como é que nós vamos chegar a este evento? Onde é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos conseguir chegar lá? E se nós temos uma organização que pode coordenar isso, o que ela está fazendo para orientar essas entidades que querem participar deste evento tão concorrido? Obrigado. Obrigada pelas suas colocações. E tudo bem trazer mais problemas, porque a gente que trabalha no poder público, a gente está aí para ajudar nessa gestão. Como eu disse, a COP ela não é um evento assim para todo mundo ir. Então eu acho que nem é viável todo mundo ir. É longe, é caro, vai estar cheio. Mas assim, quais as formas da gente participar do processo? E como que a gente aproveita todas as oportunidades e reflexões que isso traz, porque vai estar todos os jornais, todas as mídias falando nisso, para a gente melhorar, né? Então, eu não tenho a resposta para falar assim, como que eu vou orientar você? Eu não tenho isso, eu não sou o SINGRE, né? A gente acho que tem que pensar juntos como que a gente criaria essa estrutura. Então, dentro do comitê, eu acho que cabe começar a falar sobre isso, e nós que estamos no Ministério ou nos conselhos nacional e estadual, também pensar quais são os grandes temas para trazer. Quando a gente está falando água e clima, água é principalmente adaptação, né? Que é um pouco do que falamos ontem, como adaptar, né? O que eu vou fazer para adaptar? Então, será que a gente tem que fazer uma série de seminários? Primeiro explicar o que é adaptação e começar a dar lição de casa para cada comitê, para cada conselho ir trabalhando? Eu acho que ela vai ser uma via de mão dupla. Não vai ser uma coisa, não deveria ser uma coisa de cima para baixo, de chegar alguém e falar faça isso, porque o que vai servir para a Mata Atlântica não serve para Caatinga. Então, a demanda talvez tenha que vir de baixo e a gente vê de cima, considerando as metas globais e começar a fazer essa adequação, né? Como que a gente fala essa língua? Não existe uma estrutura dessa no SINGRE de clima para a gente começar a pensar. Então, o que eu vou fazer é convidar vocês para pensarem, eu vou pensar também, vou falar muito com a Soraya, né, como que a gente usa até o próximo Fórum Brasil das Águas, que vai ser no Maranhão, como é que a gente vai falar sobre isso, né, o que a gente vai trazer de novo sobre isso. A gente começa do zero. Como sistema, a gente começa do zero. Então, eu não tenho as respostas para a sua pergunta, mas eu acho que são essas provocações que vão fazer a gente começar a fazer propostas e ver o que cabe e o que não cabe. Então, convido vocês, discutam lá na caixinha de vocês, eu vou discutir na minha caixinha também, vou provocar o Conselho Nacional para pensar, a Ana, e vamos ver o que a gente consegue trazer de propostas, talvez para trabalhar esse ano inteiro até o próximo fórum, para a gente ter uma entrega. Acho que seria interessante. Estou dando trabalho aqui para a Soraya e para o Lupercio, não me matem. Depois eu ajudo a executar, tá? Mais alguém ou podemos encerrar? Acho que podemos encerrar, Soraya.